Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 10. Nós estamos estudando alguns textos da primeira carta de Paulo aos Coríntios, aquela igreja que tinha vários problemas e várias dificuldades e várias dúvidas. E o livro de Coríntios, às vezes, também surge algumas dúvidas, porque eles enviaram uma carta para Paulo com perguntas. E a gente não sabe qual eram as perguntas, né? A gente só tem as respostas. Mas em 1 Coríntios 10 é um texto um pouco mais fácil de entendimento. Depois dos próximos que nós vamos entrar em textos 11, 12, 14, são textos com algumas dificuldades. 1 Coríntios capítulo 10, Paulo ainda está, desde o capítulo 8, Paulo está falando aquilo que eu comecei no domingo passado, falando sobre a liberdade, coisas sacrificadas aos ídolos, e daí até o capítulo 10 ele está desenvolvendo esse assunto, sobre a liberdade dos cristãos. 1 Coríntios 8, ele fala da consciência e tudo. Capítulo 9, ele fala de como ele, Paulo, usou a sua liberdade, sem causar escândalo, produzindo unidade na igreja. E agora, o capítulo 10, ele vai usar exemplos da história de Israel, que são exemplos para a igreja de Corinto. Diz assim: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Amém. A igreja de Corinto tinha vários problemas em relação à liberdade. Então, uma delas era que as carnes eram oferecidas para ídolos, para deuses, e no templo pagão eles sacrificavam animais, e a carne ali mesmo era já cozida, assada e comida lá. Então, alguns cristãos de Corinto falavam assim: os ídolos não existem. E Paulo diz: não existem, não são deuses. Então, se a gente for lá e comer a carne, não tem problema. Não tem problema. Paulo diz: realmente, a carne não tem problema, carne é carne. Mas o outro irmão que passou a vida inteira servindo aquele ídolo, aquele Deus, ao ver você fazendo isso, ele vai se sentir tentado e atraído para voltar para os costumes que ele tinha antigamente. Então Paulo começa a falar assim: a liberdade do cristão, os fortes e os fracos. E o problema dos fortes era que, não, tudo pode comer, nada faz mal. Era que às vezes eles induziam os fracos a comerem a carne contra a consciência deles. Ou seja, eles achavam que não deviam comer, mas eles estavam sendo levados porque os fortes faziam eles comerem. E mais, a atitude dos fortes era uma atitude assim: nós somos de Cristo, nós podemos fazer o que nós queremos, nós temos liberdade, Jesus nos libertou, nós podemos viver da maneira que a gente quer. Nós somos fortes. Aí tem uma expressão que Paulo usa, que na tradução às vezes não aparece, que ele diz assim: são os super espirituais, ou os pneumáticos, aqueles que achavam que eles eram espirituais, eles podiam viver de qualquer jeito, que eles tinham privilégios especiais.
Se eles agora eram de Deus, eles podiam viver de qualquer jeito. Aí Paulo diz em 1 Coríntios 8, aquilo que eu falei domingo passado, no 9 ele diz, olha, eu, Paulo, eu tenho muitos direitos, eu tenho uma liberdade, mas eu não faço muita coisa em prol dos outros, para o bem dos outros. Eu limito a minha liberdade pelo amor, para que não provoque problemas, escândalos, o outro que é mais fraco. Então eu limito, ele diz, eu tenho direito a receber salário de vocês, Paulo diz, mas eu abri mão. Eu tenho direito de me fazer acompanhar de uma mulher, mas eu não sou casado para me dedicar mais. Eu tenho alguns direitos, mas eu abri mão. Ele diz, vocês também. Muitas coisas a gente tem que deixar de fazer para não causar problema para o outro. E aí 1 Coríntios 10, ele vai falar para esses irmãos, olhem o exemplo do Israel. Vejam a história deles. O que aconteceu com eles é exemplo para nós. Os privilégios do Senhor não são a garantia para a gente viver pecando, para a gente ficar orgulhoso, para a gente ficar presunçoso, para a gente ficar soberbo, para a gente fazer o que a gente quiser. Os privilégios do Senhor não é para a gente se encher de empáfia, de autoconfiança. Aí o que Paulo diz, olhem o exemplo de Israel. O Senhor os tirou do Egito, abriu o mar, batizou eles na nuvem, Paulo batizou eles na nuvem, no mar, depois deu o maná, a pedra, e aí tudo era Cristo estava com eles ali. Olha o que Deus fez com aquele povo. Eles, em vez de verem esse privilégio como uma responsabilidade, viram o privilégio como uma oportunidade para pecar, para se auto-engrandecer, para achar que, já que Deus está fazendo o que a gente quer, nós podemos fazer o que nós queremos. Aí Paulo escreve, veja a história de Israel. Os privilégios espirituais não são para nos tornar orgulhosos, nem presunçosos, nem autoconfiantes. Você não pode bater no peito e dizer assim, eu não peco. Você não pode dizer assim, não, eu vou lá no templo pagão, como da carne, eu não peco, eu posso fazer o que eu quiser, eu não peco. Cuidado. Esses privilégios que o povo de Israel teve, olha o que Deus deu para eles, isso gerou neles essa empáfia que está gerando na igreja de Corinto. A igreja de Corinto está achando que pode fazer o que quer, que eles são super espirituais, que eles já têm todas as bênçãos, que eles têm todo o conhecimento, que eles sabem tudo, agora eles podem fazer o que quer. Paulo diz, vocês olhem para o exemplo de Israel, o exemplo do povo que o Senhor tirou do deserto, porque Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Toda aquela geração que saiu do Egito, apenas 2 entraram na terra prometida. Apenas 2. Todos eles ficaram prostrados no deserto. Que o mesmo não aconteça com vocês, diz Paulo. Então, veja bem, os privilégios espirituais não são. Isso acontece muitas vezes, por exemplo, a ideia é que nós somos eleitos, escolhidos de Deus. Eu li aqui Efésios 1 esses dias, estudamos. Escolhidos de Deus. A eleição não é para a gente falar assim, nós somos melhores que os outros. Deus nos escolheu para ser santos e irrepreensíveis. Deus nos escolheu, Deus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, a fim de proclamar as virtudes. Nós somos chamados, a eleição é uma responsabilidade. Quando nós recebemos a salvação, a graça é um privilégio maravilhoso, mas é também uma responsabilidade. Deus chamou, Deus salvou, Deus perdoou, e agora você tem que ser o representante de Deus, o reflexo de Deus aqui nesse mundo. Não é para você falar, sou melhor do que os outros, sou mais importante do que os outros, não sou como essa ralé. Não, é para você amar os outros, é para você servir, é para você se humilhar. E o povo de Corinto estava entendendo errado. E historicamente isso aconteceu muitas vezes, de nós nos colocarmos como superiores aos demais, e ficarmos orgulhosos e pensarmos que isso é liberdade para a gente fazer o que quiser, porque não é. Aí Paulo diz, olhem para trás, veja os exemplos, veja os pecados
que fez com que aquele povo entrasse no deserto. Observe os pecados, 5 pecados, Paulo fala, e os 5 pecados deles aí eu quero mostrar para vocês. Primeiro pecado, versículo 6, cobiça. Aquele povo que Deus tirou, não, ele se tornou exemplo para nós, versículo 6, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Aí embaixo, no rodapé, você vai encontrar onde tem esses textos bíblicos, mas assim de maneira geral, existem coisas específicas, existe de maneira geral. Uma delas era que o povo saiu do Egito e falava para Moisés, Moisés, saudade das coisas do Egito. Deve ser cebolas, melões, fala de melões, os melões do Egito. Então assim, o povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu de dentro do povo. Vocês saíram lá da escravidão, mas, Senhor, saudade lá do Egito, daquele tempo, ficava cobiçando as coisas más, depois cobiçavam coisas dos povos pagãos, que Deus mandou não cobiçar. Você lembra lá depois quando o reinado começou em Israel, que Deus falou que Deus mesmo seria o rei de Israel, e o povo falou, não, todas as nações têm rei, por que só a gente que não vai ter rei? Queremos ser iguais aos outros, e Deus falou, vocês são diferentes, não, queremos um rei. Deus falou, então tá bom, deu um rei para eles, foi Saul. E o direito do rei, está escrito, o direito do rei, sabe qual é? Vocês vão sustentar ele, vai sustentar a sua corte, sustentar os seus soldados, vocês vão ter que pagar impostos, Deus já previu isso, se você quiser ter um rei, vocês vão pagar impostos até não poder mais, deixa o Senhor reinar. Então o povo cobiçou coisas más, aqui está cobiçando, a cobiça, cobiçou, desejou as coisas dos pagãos, dos ídolos, as coisas que não pertenciam àquele povo. O povo foi chamado para ser santo. Efésios 1:4. O Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Deus não nos chamou para ser parecidos com os outros povos, mas o povo caiu, cobiçou. Segundo, versículo 7, não vos façais, pois, idólatras. Moisés estava lá no monte orando 40 dias lá, recebendo a lei, 40 dias, e o povo lá embaixo falou, Moisés foi embora, não estamos fazendo nada aqui, vamos fazer uma festa, pega cada uma joia, ouro, vamos fazer um Deus nosso aqui, porque esse Deus de Moisés, a gente não vê, queremos um Deus que a gente veja, e um dos deuses populares naquele tempo era um Deus em formato de bezerro. Eles fizeram um ídolo, um bezerro de ouro, e falou assim, esse é o nosso Deus. Idólatras. E o Deus deles é o Deus que permitia eles o pecado, que é o seguir aí, a promiscuidade, a imoralidade, a prostituição. O ser humano sempre cria um Deus para fazer o que ele quer, o que ele deseja. O único Deus verdadeiro é aquele Deus que estabelece uma lei que às vezes vai contra a vontade do seu povo, a vontade carnal, pecaminosa. Então esse ídolo deles, ele fala, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. A idolatria, seguiu outros deuses. Hoje nós temos vários outros tipos de Deus, mas veja, versículo 8, terceiro pecado, a idolatria gerou, e não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram. Idolatria gerou imoralidade ou prostituição ou promiscuidade, dependendo da tradução. O Deus bezerro de ouro era o Deus da festa, da imoralidade, da prostituição, e eles queriam um Deus assim, um Deus que desse vazão aos seus desejos pecaminosos. Imoralidade. Quarto pecado, versículo 9. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Colocou o Senhor à prova, ficou questionando Deus, ficou provocando o Senhor. Tem aquele texto bíblico lá que o diabo fala para Jesus, né? Sobe no pináculo e pula, porque está escrito, o diabo citando a Bíblia, está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito. Então pula e os anjos vão te pegar, né? Mas o diabo não cita o texto inteiro. Os anjos te susterão no seu caminho, ou seja, o caminho do homem é o chão, não é voar. O homem não foi feito para voar, o homem foi feito para andar na terra. O Salmo 91 diz, e os anjos te susterão no seu caminho,
O caminho do homem é a terra, não é o voo. Então o diabo pega o texto fora do contexto, aí Jesus fala assim, está escrito, não tentarás ou não colocarás o Senhor teu Deus à prova. Você vai fazer um negócio errado e pede que Deus abençoe. Isso é colocar Deus à prova. O cara vai fazer um negócio errado, um pecado, uma coisa errada, e ainda quer que a bênção de Deus. Ele fala assim, o senhor devia fazer isso, o senhor devia fazer aquilo. O povo está continuamente fazendo o que é mal e ainda pede a bênção do Senhor. O Senhor devia estar comigo, o Senhor deve me abençoar. É igual eu falei esse dia, eu vi uma reportagem, um grupo de pistoleiros que vão sair para matar, fizeram uma reportagem, coberto o rosto assim, aquelas reportagens investigativas, e os caras saem para matar e eles fazem a oração do Pai Nosso, pedindo a proteção de Deus. Então o que é isso aí? É pôr o Senhor à prova, é tomar o nome do Senhor teu Deus em vão. Então às vezes gente vai fazer uma coisa errada, o cara vai fazer um negócio errado e pede oração. Fazer um negócio errado e pede oração. A moça que quer ir legal para os Estados Unidos, lá, quer entrar ilegal, pedindo oração. Eu lembro a moça pediu para mim, orei, eu pensei que ali é legal, depois não, ela vai ilegal, está entrando lá clandestina, está tudo errado, e ainda pediu para eu ficar orando por ela, me enganou, enganou Deus, você entendeu? E entrou lá, e ficou pedindo oração. Então às vezes você vai fazer uma coisa errada, e fica pedindo a bênção de Deus. Isso é colocar o Senhor Deus à prova. Colocar o Senhor à prova. Você está fazendo algo que Deus desaprova, que Deus é contrário, e a pessoa fica pedindo a bênção do Senhor. Eles colocaram o Senhor à prova e por isso o Senhor castigou. Quinto pecado, versículo 10. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Murmuração. Murmuração. Deus dava o maná, eles falavam assim, só o maná? Queremos carne. Aí Deus mandava as codornizes. Aí depois, não, mas não tem mais nada, não tem para beber, faltou pedir Coca-Cola no deserto. Dá isso aqui, você dá aquilo. E Deus ia suprindo, E o povo sempre querendo mais, sempre exigindo, sempre cobrando, sempre murmurando. Quando chegou na hora de entrar na terra prometida, Deus prometeu, o povo deu para trás. Lembra de Josué e Calebe? O povo falou, não, ali foi a gota d'água, ali Deus falou, não tem jeito. Não tem jeito. Se esse povo entrar na terra, eles vão contaminar a terra prometida. Deus já estava purificando a terra. Sabe, quando Deus manda Israel eliminar os cananeus, esses textos difíceis assim da Bíblia, limpa a terra, é porque a terra estava contaminada pelo pecado. Ou seja, os ídolos, os deuses deles, além de prostituição, havia, por exemplo, o deus Moloque, da onde vem a palavra moleque. Moloque era o Deus que aceitava sacrifícios de crianças, exigia sacrifícios de crianças. E Israel, isso sempre foi uma abominação, e aqueles povos todos faziam. Então quando Deus elimina, é para purificar a terra e entrar um povo com ética, com justiça, com santidade. Esses dias um jornalista da revista Veja, publicou um texto muito interessante, falava sobre isso, sobre o Deus Moloque e a ética do Antigo Testamento. Ele diz assim, o Antigo Testamento é um salto ético dos povos antigos. Ele escreveu isso, ele fala assim, porque até a lei, a Torá, não existia ética, não existia justiça entre os povos antigos. Quando surge o Antigo Testamento, há um salto de ética, de moral, de valor, de dignidade. Então a lei de Deus é um valor, é uma ética nova que surge num tempo que não existia. Então Deus elimina esse negócio. E aí o povo aqui murmurando, reclamando de Deus, tudo reclamando. E quando Josué e Calebe traz o relatório, eles não dão crédito a Calebe e Josué, dão crédito aos 10. E falam, vamos morrer, vamos acabar, não confiar em Deus. O Senhor nos trouxe aqui, era melhor ter morrido no Egito, era melhor ter morrido no mar. E o povo murmurando, e Deus falou para esse povo, não tem jeito. Então a gente que está sempre reclamando, está sempre murmurando, para esse povo aqui não tem jeito. Então esses são os 5 pecados, repetindo, os 5 pecados que Paulo mostra: cobiça, idolatria, imoralidade, pôr o Senhor à prova e murmuração. Esses foram os pecados. Tem uma diferença entre murmuração e lamentação. A Bíblia fala de lamentação, nós devemos lamentar. Lamentar é chorar com Deus. Murmurar é chorar contra Deus.
Então a Bíblia tem lamentações de Jeremias, tem muitos salmos de lamento, que estão as pessoas chorando a tristeza, chorando a guerra, chorando o pecado, está lamentando do lado de Deus. Murmuração é você chorar contra Deus, a culpa é de Deus, Deus é culpado disso, Moisés é culpado. Quantas vezes o povo pegou pedras para castigar, para apedrejar Moisés, Arão, o sacerdote, e Deus teve que intervir. Agora aqui eu quero abrir um parênteses que não está no texto e falar uma interpretação disso daqui. Eu penso que esse povo do deserto, esse povo de Israel, eles não tinham algo que nós temos. Além da nova aliança, eles tinham algo que é fundamental, que nós agora temos na nova aliança. Eles não tinham a presença do Espírito Santo dentro deles. Eles não tinham. Eles viam os sinais, mas aquilo não gerava mudança, a transformação. Então esse povo era suscetível, era volúvel, eles estavam sempre assim, e daí Deus sabia que o cara não tem chance, porque o Espírito Santo não estava morando dentro dele, ele vive pecando, só tem uma saída para ele, o que é melhor para ele? Matar. É matar. Então 23 mil, vinha lá uma peste e matava, porque não tinha jeito. O melhor a fazer para a terra, para as próximas gerações, para o futuro do povo de Deus, para o futuro de Israel, para a própria terra em si, não tinha outra saída. Os caras tinham que morrer. Então aí a gente fala assim, Deus era pesado, Deus matava, mas até o juízo de Deus era um ato de graça e misericórdia para com os que estavam vivos, para as próximas gerações, para a nova aliança, para Israel, que precisava ser preservado para nascer Jesus. Dentro do plano de Deus, os juízos do Senhor ainda eram atos de misericórdia. Amém? Você pode achar que não, mas pense nisso. Pense nisso. E esse povo não tinha o Espírito Santo morando dentro deles, como nós temos. Então, hoje, os nossos pecados podem ser até piores do que o desse povo, porque nós conhecemos a nova aliança, temos o Espírito Santo e pecamos, mas agora nós temos o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, que nos leva ao arrependimento, à mudança de vida, à santificação, a essa transformação. Paulo está dizendo, não deixem os privilégios subirem à cabeça de vocês. Não deixe o privilégio fazer com que vocês, a liberdade gerar libertinagem. Não deixe. Não deixe vocês se considerarem superiores. Não pensem que vocês estão livres de cair. Aí no versículo 12 ele fala, aquele pois que pensa estar em pé, veja que não caia. Ou seja, a nossa garantia é a graça de Deus e o Espírito Santo que habita em nós. Você não pode ficar dizendo assim, eu não vou pecar, eu sou bom. Eu posso ir lá nesse lugar, eu posso ir lá nessa boate, nesse bar, nesse templo, eu posso fazer que eu não vou pecar, eu posso ir lá. Paulo diz, vocês estão muito presunçosos, vocês estão muito soberbos, vocês estão muito orgulhosos. Não é assim. A graça nos torna humildes, dependentes do Senhor. Vocês estão confiando muito em vocês mesmos, não confiem nisso não. Confie no Senhor, na sua graça, no Espírito Santo, mas não faça da liberdade libertinagem, nem presunção. Confie no Senhor e dependa da sua misericórdia e da sua graça. Tenham humildade, cautela, humildade. É isso que Paulo diz, e aí Paulo conclui esse trecho no versículo 13, dando uma promessa de livramento e uma promessa de vitória para nós. Versículo 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Isso é promessa, isso é um cheque em branco, isso é promessa que a gente tem que apegar. Não adianta, e agora Paulo diz, então nós vamos ser tentados, mas a gente tem uma promessa de livramento. Não adianta você dizer assim, não, eu pequei porque não tinha jeito de não pecar. Né? O cara uma vez que traiu a mulher com outra mulher lá, fala, aquela mulher é impossível, todo homem ia pecar com ela. É mentira, e você pegou, quer que todo mundo peque como você? Nenhuma tentação é irresistível, nenhuma. Então isso daqui, a tentação vem, mas Deus tem a promessa do livramento,
não vai ser além das suas forças. Confie no livramento, na promessa do Senhor, na presença do Senhor, que vos livrará. Ninguém tem aquele pecado, aquela tentação além das suas forças. Deus promete aqui que nos vai livrar. Não significa que você é tentado, você vai ter que cair, não. O Senhor vai livrar. Há uma promessa de Deus aqui. Amém? Vocês não precisam mais cair nessa tentação, nesse pecado, porque o Senhor está prometendo aqui que ninguém é tentado além das suas forças. Juntamente com isso, Deus vos dará o livramento, o escape, para que possais resistir e vencer o mal. Amém? Por isso que o Senhor nos ensinou a orar: Senhor, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Não brinque com o mal, não dê lugar ao mal, resistir ao mal, né? Não brinque com isso. E saiba que na hora da tentação, a provisão do Senhor virá para te livrar. Você não é obrigado a pecar mais. O pecado não é irresistível. A graça de Deus, sim. O pecado, não. Então o Senhor chama a igreja para essa vida santa, para essa liberdade, para amar, para ser santo, para obedecer, para ser humilde e para ser livre do pecado. Amém? Que esses exemplos sirvam para nós e para toda a igreja e para as nossas vidas. Não brinque com o pecado, não dê lugar ao pecado, não dê lugar ao mal. Confie no Senhor e na sua graça, ande no Espírito Santo e fuja do pecado. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Fugir das paixões carnais. Fugir e ande em obediência ao Senhor. Amém?